Olá, bem-vindo à segunda aula da primeira semana do Departamento Pessoal. Nesta aula, nós falaremos sobre a apuração do cartão ponto, inclusive intrajornada, interjornada, atrasos, horas extras noturnas, adicional noturno e por aí vai. Vamos lá? Antes de iniciarmos a apuração do cartão ponto, vamos falar um pouquinho sobre a legislação básica que está na CLT, nas súmulas e orientações jurisprudenciais e também nas normas, ou seja, nas instruções normativas da Receita Federal. Lá na CLT, procure a partir dos artigos 58 e 59, que fala sobre a duração da jornada de trabalho. O artigo 58 fala que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. É importante salientar que existem várias escalas de trabalho, a 12/36, que o empregado, na verdade, trabalha 11 horas e folga 36 horas, já é reconhecido e autorizado pela legislação trabalhista. Nós temos o acordo de compensação de horas. Quando nós entramos no sistema de folha de pagamento e vamos gerar os documentos, admissionais do empregado, geralmente nós geramos o acordo de compensação e o acordo de prorrogação de horas de trabalho. O acordo de compensação são das empresas que geralmente elas pegam aquelas 4 horas do sábado e jogam 48 minutos por dia, ou 1 hora por dia, ou na sexta-feira sai mais cedo. Enfim, trabalha uma escala na semana na qual o empregado ele trabalha as 44 horas na semana sem precisar trabalhar aos sábados. Diante disso, nós temos que tomar cuidado porque escalas não reconhecidas pela Justiça do Trabalho, elas podem ser descaracterizadas na Justiça do Trabalho e a empresa ter que pagar hora extra acima da 8ª hora, porque ele fala aqui que o limite é de 8 horas, desde que não esteja fixado expressamente outro limite. Aí ele fala que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite de 10 minutos diários. Então, se no dia como um todo o empregado ele não chegar atrasado ou não ficar até mais tarde, mais do que 10 minutos no cômputo do dia todo, ele não terá nenhum desconto e nenhum pagamento de hora extra no seu cartão ponto. O inciso 2º fala que o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, isso daqui foi trazido pela reforma trabalhista e tirou uma famosa hora itinere que os empregados de locais de difícil acesso recebiam. Depois, o artigo 58A fala do regime de tempo parcial. Os contratos normais de trabalho são de 44 horas por semana, mas existem escalas de 4 horas por dia, 5 horas por dia, 6 horas por dia. Aqui, no artigo 58A, também alterado pela reforma trabalhista, está o regime de tempo parcial. Então, ele fala que o regime de tempo parcial é aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais. Então, André, eu tenho uma escala 6/1, trabalha 6 dias, folga 1. É regime de tempo parcial? Não, porque 6 vezes 6 são 36, então ele não entra na escala de tempo parcial. Sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Então, como que é feito isso daqui? Eu vou demonstrar aqui para você no Excel.
o que acontece? Na escala de regime parcial, você tem um funcionário que você contratou para trabalhar 4 horas por dia. 4 horas por dia durante 5 dias na semana. Então, ele vai trabalhar 20 horas por semana. Como ele não ultrapassou as 26 horas semanais, que estão aqui, ó, aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares. Como ele não ultrapassou as 26 horas semanais, nós poderemos aumentar aqui mais 6 horas por semana, 6 horas extras por semana. Então, ele poderá, nesse caso, fazer hora extra. Antes, isso não era permitido. Antes da reforma trabalhista, a jornada reduzida era apenas de até 25 horas por semana. Tinha uma tabelinha específica de férias, de quantidade de dias de férias. Eles não tinham direito a 30 dias de férias e eram até 25 horas por semana. Então, se você contratar um funcionário para trabalhar até 26 horas normais por semana, você poderá aumentar mais 6 horas extras no máximo por semana. André, mas eu contratei um funcionário para trabalhar 6 horas por dia por 5 dias na semana. Então, é a escala, ele vai trabalhar de segunda a sexta, só que 6 horas por dia. Então, ele trabalhará 30 horas por semana. Como o artigo 58A diz, ele não poderá fazer hora extra, porque ele já atingiu o limite máximo da jornada reduzida. Mas, André, e o caso de 6 horas por dia e uma escala 6 por 1, ou seja, vai trabalhar 6 dias e vai folgar 1 na semana. Então, ele vai trabalhar 36 horas por semana. Ele não estará enquadrado como jornada reduzida pelo artigo 58A. Ele poderá fazer hora extra e vai receber por essas horas extras, respeitando intra e interjornada, que falaremos mais para frente. Voltando na legislação, ele fala que, aqui no inciso 1 do artigo 58A, ele fala: o salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Então, André, eu tenho um funcionário que trabalha 44 horas por semana, ganha R$2.000 por mês. Então, ele trabalha as 220 horas lá no mês e ele ganha R$2.000 pelas 220 horas já com os DSRs da semana, do trabalho da semana. Então, se você contratar um funcionário para trabalhar em jornada especial, você poderá pagar de forma proporcional à quantidade de horas que você vier a contratá-lo, respeitando o que nós chamamos aí da Constituição, que fala da garantia do salário mínimo, mas o mais importante para ser respeitado é a sua convenção coletiva. Você tem que ver se a sua convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho autorizam tal tipo de escala dentro da sua empresa, que eu já vi convenções que não autorizam. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante de opção manifestada perante a empresa na forma prevista. Então, caso eu queira reduzir, eu vou ter que comunicar ao empregado, tá? Sem a redução do salário. As horas suplementares, a duração do trabalho semanal normal, serão pagas com acréscimo mínimo de 50% do salário. Então, mesmo sendo escala reduzida, se, por exemplo, ele trabalhar até 26 horas por semana, nós poderemos aumentar no máximo 6. Você tem que ver se a empresa não está aumentando mais. E aí pagará no mínimo 50%. Aí depois ele fala que, na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins de pagamento estipulado no inciso 3º, estando também limitadas a 6 horas semanais, que é esse cálculo aqui que eu acabei de passar no nosso exemplo de aula, tá? Que é esse caso aqui, ó. Então, ele não passou de 26 horas de trabalho na semana, então, no máximo, mais 6 horas naquela semana.
Depois, no inciso 5º, ele fala que as horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento no mês subsequente, caso não sejam compensados. Então, se não tiver compensação, nós teremos que fazer o pagamento. Depois ele fala, é facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter 1/3 de férias do período que tiver direito em abono pecuniário. Então, é facultado ao empregado. Depois ele fala, as férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto 130 desta consolidação. Então, antes nós tínhamos uma tabelinha de férias específica para esse pessoal de jornada reduzida, agora nós não temos mais. Então, mesmo que você tenha contratado um funcionário para trabalhar 20 horas por semana, ele terá direito a 30 dias de férias. Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, por exemplo, nesse cálculo aqui que nós faremos, a funcionária Luísa, deixa eu pegar uma semana que ela não fez muita hora extra, ela foi contratada para trabalhar de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã até as 18 horas, e na sexta-feira até as 5 horas da tarde. Então, ela já compensa aqui 1 hora a mais por dia. Então, ela trabalha 9 horas aqui e trabalha 8 horas aqui. Então, totalizando as 44 horas semanais ali naquela semana. E, então, o que acontece? Além dessa 1 hora que ela já está compensando num dia para não ter que trabalhar no sábado, ou seja, ela está trabalhando de segunda a quinta-feira mais do que 8 horas diárias. Ela ainda poderá trabalhar mais 2 horas extras nesse dia? Se nós pegarmos o entendimento do artigo 59, não. Então, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com o entendimento deste artigo. Se você pegar vários processos julgados no Jus Brasil, ou de colegas, ou da sua empresa, você perceberá que o entendimento base são 2 horas a mais por dia acima da 8ª hora. Então, ele já compensa 1 hora para não trabalhar no sábado. Então, tem que tomar cuidado se realmente a empresa não será prejudicada um dia, deixando o empregado ficar, além dessa 1 hora de compensação, mais 2 horas extras. Tá? Depois ele fala que a remuneração da hora extra será pelo menos 50%. Eu vou ter que olhar minha convenção coletiva de trabalho, porque o mínimo pela CLT é 50%. Mas nós teremos que olhar sempre a nossa convenção. O inciso 2º do artigo 59 diz que poderá ser dispensado o acréscimo de salário, então poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo com a convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais previstas. Olha só, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas. Então, o próprio inciso 2º do artigo 59 está dizendo, você pode sim compensar horas de um dia no outro, mas desde que não exceda a 2 horas diárias. Mas olha só aqui, ó, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, o que isso quer dizer? Isso está no direito coletivo. Eu não posso fazer esse tipo de acordo individual com o empregado relacionado ao item do inciso 2º. Depois ele fala no inciso 3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos incisos 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Então, eu tenho banco de horas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu tenho banco de horas, eu tenho horas que o empregado não compensou e eu tenho acordo coletivo. E só que quando ele trabalhou essas horas, ele ganhava R$1.000. Quando ele foi mandado embora, ele ganhava R$1.200. Eu vou ter que calcular essas horas extras dele com base no salário no momento da sua rescisão de contrato de trabalho.
Então, banco de horas, aqui no inciso 5º para frente, eu falarei aqui, mais os intervalos, eu falarei aqui no nosso apontamento de cartão ponto. Então, aqui foi um pouquinho só dos artigos 58 e 59. Vamos para o apontamento do cartão e aí eu vou trazer mais legislação para vocês aqui na nossa aula. Vamos começar então o apontamento do cartão da funcionária Luísa Andrade. Essa funcionária, ela foi contratada para trabalhar de segunda a quinta-feira, das 8 até às 18 horas, e na sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou seja, ela trabalha 44 horas semanais. Então vamos lá. No dia primeiro eu vou olhar o início e fim da jornada e depois eu vou olhar para o meio do cartão ponto. No dia primeiro, ela entrou às 8h01 da manhã e saiu às 17h02 da tarde. Então, como ela chegou um minuto atrasada, foi embora 2 minutos mais tarde, ela está naquele limite diário de 10 minutinhos. Então, nesse dia, nós não pagaremos o quê? Hora extra para a funcionária Luísa. No sábado, ela descansou, no domingo ela também descansou, e aí vamos para o dia 4. No dia 4, ela entrou às 8h04 e foi embora às 18 horas. Então, 18 horas é o horário normal dela, ela só atrasou 4 minutinhos, então ela está no limite diário de 10 minutos no dia. Então, aqui, por enquanto, sem nenhuma novidade. No dia 5, ela chegou 16 minutos mais cedo, e foi embora 2 minutos mais tarde. E como a legislação que nós vimos anteriormente fala que o limite diário de 10 minutos, o que ultrapassar disso, nós já teremos que pagar na sua totalidade. Então aqui ela tem um crédito de 16 minutinhos aqui, mais um crédito aqui de 2 minutinhos. Por quê? Acima de 10 minutos eu vou ter que pagar tudo para a funcionária. Nós não poderemos pegar esses 16 ou 18 minutos e fazer menos 10 para o pagamento da hora extra. Não. Passados de 10 minutos, né, se é o cartão ponto dela naquele dia, passou de 10 minutos, nós já teremos que pagar na totalidade. Então, aqui, o que nós teremos que fazer? Nós teremos que pegar, então, esses 16 minutos aqui que ela chegou mais cedo, mais esses 2 minutinhos que ela foi embora mais tarde. Então, ela tem direito a 18 minutos. Só que 18 minutos nós temos que converter para decimal de hora, que nós chamamos popularmente dito como decimal de hora. Porque eu não posso colocar na calculadora 18, que senão ele vai calcular errado. Eu tenho que pegar esses 18 e dividir por 60 minutos, que tem 1 hora. Então, na calculadora, nós colocaremos 0,30. 0,30 refere-se ao quê? A 18 minutos. Então, se eu pegar e fizer 18 minutinhos dividido por 60, que tem 1 hora, em decimal na calculadora, eu vou pagar 0,30 e não 0,18. Então, 0,30 significa 18 minutos, convertido para, popularmente dito, como decimal de hora. No dia 6, nós já temos um problema. Ela entrou no horário certinho, mas ela foi embora às 23 horas. Ela foi embora, ela fez mais de 2 horas extras no dia, não foi respeitado o interjornada, enfim. Esse dia aqui foi o dia para essa funcionária. O horário normal dela era até às 18 horas, só que ela foi embora às 23. E aí ela entrou um período dentro do horário noturno de trabalho dela. Então, como o artigo 73 da CLT diz que o adicional noturno, né, a hora noturna, ela é composta por 52 minutos e meio, enquanto a hora diurna tem 60 minutos. Então, após as 10 da noite, nós não pagaremos 1 hora normal, nós pagaremos 1 hora extra noturna, com a redução dos 52 minutos e meio.
Então vamos lá. Das 18 horas, que era o horário de saída dela, até as 22 horas, que são horas diurnas, antes de iniciarmos o adicional noturno, ela trabalhou então 19, 20, 21, 22 horas. Então, das 18 horas, que era o horário da sua saída, até as 10 da noite, ela trabalhou 4 horas extras. Então, foram 4 horas. 4 horas até as 10 da noite. Após as 10 da noite, ela já terá direito à hora extra noturna. Nós não poderemos pagar simplesmente mais uma hora extra para ela. Nós teremos que pegar o artigo 73 da CLT e olhar para ele e verificar que a hora noturna tem 52 minutos e meio. Ou seja, se dentro de um intervalo de 60 minutos após as 10 da noite o funcionário trabalhar 60 minutos, ele terá direito a mais 7 minutos e meio, porque ele trabalhou 60 minutos, só que quando ele trabalhou 52 minutos e meio, ele já adquiriu o direito de 1 hora. Então, qual que é o cálculo que nós fazemos? Se nós pegarmos, então, 60 minutos que tem 1 hora normal relógio, e dividirmos por 52 minutos e meio, que é 1 hora noturna, vai dar 1,142857 arredondando. Então, o que significa esse 0,14 aqui? E se nós pegássemos todas as casas decimais, daria 1,142857 por aí vai. O que significa esse 0,14 aqui depois dessa 1 hora? Significa mais 7 minutos e meio que a funcionária terá direito, porque a hora noturna equivale a 52 minutos e meio. Como foi só 1 hora, então vou deixar aqui 1 hora noturna. Depois, no dia 7, ela entrou às 8h05 da manhã e saiu às 18 horas. Então está no limite de 10 minutinhos, sem hora extra e sem hora extra noturna. No dia 8, ela atrasou 6 minutos, mas foi embora 3 minutos mais tarde. Então está no limite de 10 minutos diários também. Então, sem hora extra. Depois, no dia 9, ela folgou, foi sábado, no dia 10, domingo também, e vamos para o dia 11. No dia 11, ela chegou no horário normal, às 8 horas da manhã, e foi embora às 18 horas e 6 minutos. Então, também está na tolerância dos 10 minutos do dia, então sem hora extra. Mas olha no dia 12. No dia 12, ela saiu meia-noite também, extrapolou o que diz a CLT do limite máximo de 2 horas por dia e por aí vai. Então, nesse dia aqui, até as 10 da noite eram horas extras diurnas. Então, das 18 horas até as 10 da noite, nós pagaremos 4 horas extras diurnas. Das 10 da noite até a meia-noite, ela terá direito a 2 horas extras noturnas. Então, nós faremos primeiro aquele cálculo de 60 minutos, que tem 1 hora normal, dividido por 52 minutos e meio, que tem 1 hora noturna, e eu vou multiplicar por 2 horas, que foi das 10 da noite até a meia-noite. Então, vai dar 2,29. O que significa esse 0,29 aqui? Os 7 minutos e meio que ela ganhou a mais por cada hora que ela trabalhou após as 10 da noite. Depois, no dia 13, ela entrou às 8h06 da manhã e saiu às 22 horas e 30 minutos. Como ela ultrapassou 10 minutos diário, eu posso sim fazer essa compensação dos 6 minutos aqui e considerar a hora extra para ela até as 22 horas e 24 minutos. Por quê? Porque se eu pegar o artigo, ele fala que na composição diária ela não poderá ultrapassar os 10 minutinhos. Então, os sistemas de ponto, geralmente, eles pegam esses 6 minutinhos e descontam aqui, ou seja, você atrasou 6, porém, você fez mais horas extras. Então, eu posso considerar 22,24. Alguns sistemas entendem que, André, se ela não chegar atrasado 10 minutinhos, eu não vou descontar nada. E vou pagar a totalidade da hora extra para ela. Então, fica muito a critério de entendimento, mas eu entendo que a partir de 10 minutos, para mais e para menos, a lei é unilateral. Então, eu posso pagar até as 22
e 24 já tive audiências com preposto, que foi entendido da mesma forma. Então, aqui, horas diurnas. Então, será das 18 até às 10 da noite. Então, 4 horas, não é? Porque ela teria que ter saído aqui às 18, então 19, 20, 21, 22 horas diurnas. E aí nós teremos que pagar para ela apenas 24 minutos de horas extras noturnas. Olha só. Então, se nós pegarmos aqui, ó, 60 minutos que tem 1 hora, dividir por 52 minutos e meio, isso daqui em decimal vai dar 1,14 horas. Só que eu tenho que transformar isso daqui em 24 minutos. Então, eu posso pegar isso daqui e dividir por 24. Vai dar 0,5. Então, no Excel, eu vou fazer diferente. Vou abrir aqui a calculadora para fazer aqui na calculadora com vocês também. Então, se eu pegar aqui 60 minutos que tem 1 hora, dividir por 52 minutos e meio, dá 1,1428. Isso daqui já é 1 hora mais os decimais de 7 minutos e meio. Então, é 1 hora normal mais os 7 minutos e meio da hora essa noturna. Só que eu quero converter isso daqui para 24 minutos. Só que você não concorda comigo que isso daqui já está em decimal? Então, ele já está 1 hora mais 7 minutos e meio. Então, eu tenho que pegar 24 minutos de hora extra e dividir por 60. Vai dar 0,40, não vai? Então, 24 minutos de hora extra. Se eu pegar, então, 24 e dividir por 60, em decimal dá 0,40. 0,40 de 1 hora normal, de 60 minutos. Se eu pegar 24 e dividir por 52 minutos e meio, que é a hora noturna, vai dar 0,45. Entendeu a diferença? Porque olha só, se eu estivesse pagando hora extra diurna, eu faria 24 minutos dividido por 60. Então, eu pagaria 0,40 na calculadora em decimal. Isso 1 hora a 60 minutos. Se eu for pagar 1 hora a 52 minutos e meio, então eu vou pegar os 24 minutos e vou dividir por 52 minutos e meio. Não é essa quantidade que tem 1 hora noturna? Então, ao invés de eu pagar 0,40, eu posso arredondar e pagar 0,46. Então, ao invés de eu dividir os minutos de horas extras por 60, eu vou dividir por 52,5. Então, aqui eu posso fazer arredondando, 0,46. Depois, no dia 14, a funcionária entrou às 8 da manhã e saiu às 18h04. Então, está no limite dos 10 minutos. No dia 15, ela entrou no horário normal e saiu 10 minutinhos mais tarde. Também está na tolerância dos 10 minutinhos. No dia 18, ela entrou às 8h06 e saiu às 18. Também está na tolerância. No dia 19, ela entrou às 8h10 e saiu às 18h45. Eu posso aqui compensar esses 10 minutinhos e jogar 35 minutos de hora extra. Como eu falei, isso cabe, sim, entendimento. Então, 35 minutos, tá? Então, 45 minutos a mais na saída, menos 10 na entrada, 35 minutos. Como é hora diurna, eu vou dividir por 60. Então, 35 dividido por 60, eu vou colocar na calculadora 0,58. No dia 20, ela fez 20 minutos de hora extra, mas chegou 6 minutos atrasada. Então, eu posso pagar 14 minutos dividido por 60 também de hora extra. No dia 21, ela chegou 5 minutos antes e foi embora no horário normal. Aqui vai estar dentro da tolerância. No dia 22, ela entrou às 8 da manhã e saiu às 5 da tarde. Também não fez hora extra. No dia 25, ela entrou às 8h06 e saiu às 18. Está dentro da tolerância dos 10 minutinhos. No dia 26, ela entrou às 8h02 e saiu às 18h02. Está dentro da tolerância. No dia 27, ela chegou atrasada 9 minutos, tá? E ela ainda saiu mais 2 minutinhos mais cedo.
Então, ela ultrapassou o limite máximo de atraso ou hora extra em 1 minuto. Então, na totalidade, nós não poderemos pegar, André, mas foi só 1 minutinho. Ela saiu 2 minutinhos mais cedo e ainda chegou 9 minutinhos atrasada. Então, nós não precisaremos descontar os 10 minutos da tolerância da lei. Ela ultrapassou os 10 minutos, eu vou descontar ou pagar na totalidade. Então, esses 11 minutinhos aqui eu vou jogar como atrasos. Então, eu vou jogar 11 minutos dividido por 60 minutos, que tem 1 hora. Então, eu vou descontar em decimal 0,18. Porque além de ter atrasado 9, ainda foi embora 2 minutinhos mais cedo. Então, acima de 10 eu vou descontar ou pagarei na totalidade. Se ela não fez hora extra. No dia 28, ela chegou 18 minutos atrasada e foi embora 1 minuto mais tarde. Aqui eu posso descontar 17 minutos. Então, 17 dividido por 60. E vou descontar em decimal 0,28. Não fez hora extra. No dia 29, ela entrou às 8, seu 17,3 está no limite de 10 minutos. Então, hora extra e hora extra noturna calculadas. Vale lembrar que na nossa quarta aula, eu farei esses cálculos trabalhistas aqui lá dentro da nossa semana do departamento pessoal. Agora vamos falar sobre a intrajornada. A intrajornada está no artigo 71 da CLT, tá? Está aqui, ó, artigo 71 da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista lá em 2017, dizendo que as escalas de trabalho com até 6 horas diárias, nós temos que dar 15 minutos de intervalo. As escalas com até 4 horas de trabalho por dia não tem intervalo. Acima de 6 horas por dia tem no mínimo 60 minutos de intervalo, ou seja, tem no mínimo 1 hora de intervalo para a refeição. André, e se a minha empresa não respeitar esses 60 minutos? Se eu pegar no cartão ponto, que o empregado está fazendo 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, vamos lá. O inciso 4º do artigo 71 diz: a não concessão ou a concessão parcial, antes da reforma trabalhista não se dizia em concessão parcial. Ou ele fazia os 60 minutos, ou a empresa tinha que indenizar a hora inteira, não tinha essa concessão parcial. Do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento de natureza indenizatória, presta atenção nesse item, não tem DSR, não vai entrar em médias, não vai entrar em cálculo de férias, 13º, porque tem natureza indenizatória. E quando eu explicar sobre a parte de encargos mais os cálculos, eu vou dizer qual que é o reflexo de verba indenizatória nos nossos cálculos trabalhistas, em relação ao fundo de garantia, previdência social e o imposto de renda. Apenas do período suprimido, essa parte também não tínhamos no texto da lei lá antes da reforma trabalhista. Então, tá vendo que eu só terei que pagar os minutinhos que eu deixei de conceder do intervalo, com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora. Então, isso daqui, a intrajornada, nós não pagamos como hora extra, nós pagamos como verba indenizatória. Por isso que não reflete DSR, não reflete em vários encargos e isso também não refletirá nas médias. Ah, André, mas o empregado ele não poderia ter feito essas horas menos de 1 hora. Então, cada empresa colocar esse contrato de trabalho, manual de integração e até advertir o empregado que esteja fazendo menos de 1 hora de intervalo de refeição. Porque aparecer isso no cartão ponto, se a empresa for fiscalizada, ela vai ter que indenizar o empregado. Mas, André, e aquela história de trabalhar meia hora só no horário de almoço e sair meia hora mais cedo? Isso está nos artigos 611A e B da CLT, trazidos pela reforma trabalhista, só que isso tem que constar na convenção ou no acordo coletivo de trabalho. Isso faz parte do direito coletivo do trabalho e não do direito individual do trabalho.
Muito bem, então vamos voltar lá para o cartão ponto da Luísa e vamos verificar. Ó. Dia 1º, ela fez 1 hora e 1 minuto de almoço, então ela não terá intrajornada. No dia 2, olha só, ela saiu 12h06 e voltou 1h08. Ela fez 1 hora e 2 minutos. Não terá também. No dia 5, ela fez 1 hora e 1 de almoço. Ela também não terá. No dia 6, ela fez apenas, ela saiu 12h20 para almoçar e voltou 1 hora da tarde. Então, ela fez 40 minutos de almoço apenas. Então, se nós seguirmos o artigo 71, que não fala em compensação, eu vejo muitos cartões ponto por aí que, e os dias que ela voltar atrasar o retorno do almoço? Por exemplo, ela fez 1 hora e 15 de almoço. Eu não posso descontar nos dias em que ela fizer menos horário de almoço. O artigo 71 não cita claramente compensação. Ele só fala que se a empresa conceder menos do que o intervalo mínimo de 1 hora ou de 15 minutos, ela terá que indenizar apenas o período suprimido. Então, eu não concordo com a afirmação de que nós poderemos compensar entre um dia e outro. Então, aqui a empresa estaria devendo para ela 20 minutos do seu almoço. Então, 20 dividido por 60, que tem 1 hora, nós lançaríamos lá 0,33. No dia 7, ela fez 1 hora e 1 de almoço. Então, aqui ela não terá direito. Aqui ela fez 1 hora. Aqui, olha só, no dia 11, ela fez 1 hora e 5 de almoço. Então, muitas empresas entendem que elas poderiam compensar. É importante fazer uma reanálise da legislação. No dia 12, ela fez 1 hora e 6 minutos. Dia 13, ela fez 4 minutinhos a menos de almoço. Tá? Então, se seguirmos a intrajornada ao pé da letra, nós teríamos que pagar esses 4 minutinhos, tá? Então, eu vou lançar aqui 4 minutinhos, sim, porque eu gosto de seguir o que está escrito justamente na legislação. No dia 14, ela fez 9 minutinhos a mais. Veja que a sua empresa, se ela vai entender que vai poder descontar como atraso, porque tem mais do que 1 hora de intervalo. Aqui ela fez 1 hora e 3 de almoço, tá? E por aí vai. No dia 18, ela fez 1 hora e 1 de almoço. Dia 19, 1 hora e 1 de almoço. Dia 20, 1 hora e 3 minutos de almoço. Dia 21, 1 hora de almoço. Dia 22, 1 hora e 5 de almoço. Dia 25, 1 hora e 2 minutos de almoço. Dia 26, 1 hora e 5 de almoço. Dia 27, 1 hora... Olha lá no dia 27, ó. Dia 27, ela saiu para almoçar 12h10 e voltou a 1h02 da tarde. Ela fez 8 minutos a menos de almoço. Não concorda? Porque era para ela ter voltado 1h10 da tarde, mas ela voltou 1h02 da tarde. Então, aqui, se seguirmos ao pé da letra da legislação, seria 8 minutinhos dividido por 60. Depois, no dia 28, ela fez 1 hora de almoço. No dia 29, ela fez 1 hora e 10 de almoço. Então, não tem nada aqui para indenizar. Aí, diferentemente da intrajornada, nós temos a interjornada, que é o intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra de descanso. E aqui nós temos, ó, tá vendo? A funcionária foi embora às 23 horas e ela entrou no outro dia às 8. Então, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre uma jornada e outra, ela fez 9 horas somente de intervalo interjornada de descanso. Então, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós estamos devendo 2 horas como interjornada, que são consideradas, nesse caso aqui, como hora extra. Depois, no dia 12, ela saiu à meia-noite. Então, da meia-noite às 8 da manhã, ela fez só 8 horas de descanso. Então, 8 horas menos 11 que ela deveria ter feito, o correto é pagarmos 3 horas aqui de interjornada para ela, tá? Eu já vi alguns entendimentos que na interjornada nós deveríamos também computar a jornada reduzida dos 52 minutos e meio, mas como eu entendo que é o fim da jornada entre uma e outra, eu considero a hora extra comum. No dia 13,
ela saiu às 10h30 da noite e entrou às 8 no outro dia. Então, 11h30, meia-noite e meia, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8 horas. Então, ela fez 9 horas e meia só de intervalo entre uma jornada e outra. Então, estaríamos devendo para ela 1h30 de intervalo interjornada. Depois dos outros dias, ela não teve direito a intervalo interjornada. Então, com as bases legais que eu mostrei para você, eu vou mostrar agora no próximo bloco as informações relacionadas a banco de horas, principalmente por causa do e-social. Então, esse exemplo foi algumas dicas e orientações de como chegarmos no apontamento do cartão ponto. Lá na quarta aula nós faremos os cálculos até chegarmos aqui no Olerite da funcionária Luísa, tá? Então eu vou passar aqui cálculo por cálculo até chegarmos aqui no cálculo do recibo de pagamento de salário dela. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreva aqui embaixo do vídeo e vamos falar agora sobre o banco de horas. Continuando a nossa aula sobre cartão ponto, vamos falar sobre o cartão ponto versus o e-social e as informações relacionadas à legislação. Antes de mais nada, vamos falar aqui sobre a legislação dos cartões ponto. Através da reforma trabalhista, na CLT foram alterados 2 artigos, o artigo 59, inciso 5º, e incluído o artigo 611-A lá dentro da CLT, que diz o quê? Se a empresa fizer um acordo individual de banco de horas, a liquidação do saldo banco será em até 6 meses. Então, ela não quis ir para o direito coletivo, não quis fazer um acordo coletivo de banco de horas com o sindicato da categoria. Então, ela terá que liquidar o saldo banco de horas a cada 6 meses, conforme o inciso 5º do artigo 59 da CLT. Agora, caso a empresa tenha um acordo coletivo ou isso esteja em convenção coletiva, aí tem que verificar qual que é o procedimento lá dentro do seu sindicato, a liquidação do saldo banco de horas poderá ocorrer em até 1 ano. Então, a empresa terá 12 meses para liquidar o saldo banco de horas. Então, o princípio básico do banco de horas é esse, verificar o saldo do banco e como que a empresa vai implementar. Será por acordo individual ou acordo coletivo. A informação do banco de horas, ela não terá caráter remuneratório quando ela for lançada. Ela será lançada apenas uma verba informativa, informando mês a mês. Nessa tabelinha aqui, extraída do manual do e-social, ele fala, ó, André, será a primeira folha que estarei enviando para o e-social. Como que eu informarei então o banco de horas? Você tem que verificar lá dentro da sua folha de pagamento uma rubrica informativa e lançar ou puxar do seu cartão ponto essas informações lá dentro do seu sistema de folha. Depois, código descrição, saldo do banco de horas anterior ao e-social. Então, antes da primeira folha no e-social, tem empresa ainda que não está mandando banco de horas para o e-social. Então, por exemplo, André, minha empresa começou em janeiro de 2019 a mandar folha de pagamento para o e-social. Então, a informação daqui será um saldo numa verba informativa, uma rubrica informativa com a natureza 9950 no e-social, para informar o saldo antes de janeiro de 2019. Aí, em janeiro de 2019, o empregado, ele descontou, ele compensou 4 horas do seu banco de horas. Então, eu vou informar na verba 9951 do e-social. E no mesmo mês, ele fez mais 7 horas de banco de horas. Então, eu vou informar na verba 9950. Então, essa informação ela é mensal. Mês a mês, nós teremos que informar o saldo de banco de horas para o governo. O que está escrito no manual do e-social? Que a quantidade de horas extraordinárias trabalhadas no mês e lançadas a crédito no banco de horas deve ser informada em rubrica informativa vinculada à natureza 9950. Pois ele fala, a quantidade de horas extraordinárias compensadas no mês e lançadas a débito, quando o empregado descansa o banco de horas,
do banco de horas devem ser informadas em rubrica vinculada à natureza 9951. Aí ele fala, no mês do início da obrigatoriedade de utilização do E-Social, na parte de folha, porque você vai informar seu banco de horas no evento de remuneração, de folha de pagamento. Havendo saldo do banco de horas até o mês anterior, deve ser informada também na verba, que é a natureza 9950. Aí ele fala que se o empregado fizer banco de horas e já compensar aquelas mesmas horas dentro do mesmo mês, nós não precisaremos informar para o E-Social. Aqui no meu sistema de folha de pagamento, se eu vier aqui no evento, eu poderia criar, deixa eu ver se tem um evento aqui de banco de horas, vamos ver. Horas extras, indenização de banco de horas. Aqui é no pagamento da rescisão, porque é isso que o governo quer. Ele quer saber a quantidade de horas, o débito e o crédito, para que o governo não tenha uma surpresa lá na rescisão do contrato de trabalho e aparecerem lá 500 horas positivas no banco, 400 horas, 300 horas e por aí vai. Por isso que o governo quer a informação mensal. Então eu não tenho uma verba informativa, então eu vou adicionar aqui um evento. Eu vou chamar de verba informativa, porque se eu colocar provento, ele vai calcular, então é informativa. Não é informativa dedutora, porque isso não é dedução de base de cálculo, nem de nenhum outro cálculo. Então é apenas uma informativa. Vou colocar aqui para ele buscar o último código, então, código 903, banco de horas, vou chamar assim, banco de horas crédito. E vou deixar sem incidência, sem cálculo e por aí vai. E vou salvar. E aí depois ele fala aí do código da rubrica no E-Social, é o 9950 no E-Social, e vou salvar. Pronto, agora o meu sistema de folha, ele tem aqui dentro banco de horas a crédito. Eu vou fazer o banco de horas a débito também. Mas André, esse saldo, essa informação, ela precisará aparecer no holerite do empregado? Não, não precisará aparecer no holerite do empregado. Poderá ficar somente uma informação interna no seu sistema de folha de pagamento, mas se você for lá no E-Social e pedir para visualizar a remuneração do funcionário, ele vai demonstrar para você o saldo do banco de horas, as horas a crédito, a débito, por aí vai. Então aqui eu também vou criar banco de horas, tá? Deixa eu só ver se eu usei o código corretinho aqui. Então, o 9950 é crédito e o 9951 é débito. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu fiz certinho. Então, informativa, vou buscar o último código. Então, banco de horas, débito. Então, vai acabar, né? Já acabou, na verdade, banco de horas só no Excel ou no sistema de folha, tá? Rubrica no E-Social, 9951, porque é débito. E vou salvar. O E-Social não está pedindo, vale lembrar, que o E-Social não está pedindo apenas a informativa de banco de horas. Eu tenho que informar valor pago de vale transporte, valor que foi o desembolso da empresa de convênio médico. Então, quanto que a empresa pagou por vida no convênio? R$200. Qual que foi o desembolso do empregado? 100. Então, 100 vai aparecer no holerite do empregado como desconto e os outros R$100 vai aparecer como informativa dentro da sua folha de pagamento. Então, olhe o manual do E-Social, veja as rubricas informativas que você tem que analisar. Na aula anterior, eu mostrei a tabela lá do site do portal SPED de rubricas. Lá tem os códigos de todas as informativas e veja tudo que você vai precisar informar para o E-Social de informativas além do banco de horas. Então, amanhã, na nossa próxima aula, eu falarei sobre encargos, principalmente para quem nunca trabalhou com encargos, ou para quem já trabalhou e precisa se atualizar. E nós faremos um exemplo prático de empresa do Simples Nacional aqui na nossa aula. E na quarta aula, nós calcularemos o holerite da Luísa e os encargos dela também, ok? Então, até já na próxima aula. Muito obrigado por ter assistido toda a aula. Espero você amanhã na nossa aula, que eu darei dicas e farei um exemplo prático sobre os encargos trabalhistas. Um abraço e até amanhã.